pequena, na raça, e começamos a ir a campo e entrevistar essas pessoas. E aí esse documentário, ele começou a ganhar essa proporção porque a gente começou a entrevistar bastante gente que as pessoas não acreditavam que a gente estava conseguindo entrevistar. Tipo quem? Por exemplo, a gente entrevistou Angélica, a gente entrevistou Ney Matogrosso. Mas ele tinha alguma relação com os Trapalhões? Tem, total, né? A Angélica fez o filme Os Trapalhões na Terra dos Monstros. Fez o último filme deles, Uma Escola Atrapalhada, que ela faz par com o Supla. Olha só. O Ney Matogrosso foi muito parodiado pelos Trapalhões naqueles clipes e tal. Didi, né? Enfim, Fábio Júnior, uma galera muito bacana. O último foi o Pelé. Você tem uma ideia. Você falou com o Pelé? Consegui entrevistar o Pelé. O Pelé fez Os Trapalhões e o Rei do Futebol, um filme de 86. Então, falou, nossa, tá ganhando corpo, tal. E começaram a perguntar, e o Renato, não vai dar entrevista? No meio desse processo todo, dessas entrevistas, ele veio já questionar por que a gente estava fazendo esse documentário. Eu falei, você não tem que questionar. Vocês são uma figura pública, né? Então eu posso fazer esse documentário, até porque teve aquele caso, eu sempre gosto de falar isso, do Paulo César Araújo, que fez a biografia do Roberto Carlos, que o Roberto Carlos proibiu. Né? E tá proibido até hoje? Até hoje. Né? Até hoje. Tanto é que os livros foram todos recolhidos. Que absurdo, cara. Né? E aí, mas isso foi importante porque ele é uma espécie de mártir de quem está querendo fazer esses documentários, essas biografias. Porque aí o STF criou aquele projeto, o Cala a Boca Já Morreu, que era, se a pessoa é pública, ela pode ser alvo de documentário, de biografia. E se você se sentir atingido, aí você vem na justiça e pede o reparo, mas você não pode proibir a produção, né? Então, se quiser, como é nos Estados Unidos, né? Como é qualquer lugar. Aqui tem várias no Brasil, biografias não autorizadas. Assim, uma figura que eu sempre me interessei, assim, foi o Pablo Escobar. O que tem de documentário, de livro sobre o Pablo Escobar, ninguém fala nada, entendeu? E é colombiano. Michael Jackson, enfim. Mas aqui ainda tem essa questão cultural que quando faz um documentário tem que ser uma ode, uma homenagem, uma coisa meio chapa branca. Bem, E a gente fez um documentário, e isso é importante registrar, que assim, não foi com a intenção de detonar os Trapalhões. Quando você começa a entrevistar as pessoas e elas começam a contar as histórias, aí o documentário é um projeto que não tem muito roteiro. Você não sabe como que vai terminar. Então as pessoas podem muito bem chegar e falar, vou só elogiar, como tem gente que fala, não, tem essa história, tem aquela. E aí essas histórias... vai te levando para outros caminhos. Vai levando para outros caminhos. E é engraçado porque boa parte dos entrevistados que eu falei, assim que acabava a entrevista, quem ligava era o Dedé. Falou, você falou com o Rafael, porque eles falavam, tô recebendo o Rafael e tal. Entendi. Toma cuidado com o que você vai falar tal. Então eu falei, nossa, ele tá me rastreando aqui. Né? O Baiaco, que foi o dublê do Renato Aragão por décadas, assim que acabou a entrevista, toca o telefone dele. Caramba. E aí, como que foi a entrevista? Eu conversei com ele e tal. E o Baiaco é um cara que mudou completamente o caminho do documentário. Porque ele falou coisas ali que eu falei, como que esse cara tá me contando essas coisas aqui que nunca foram ditas? Entendeu? Que assim, o que tem em todos os programas, em todas as figuras públicas, tem as lendas, tem os folclores, tem tudo isso, em todas as pessoas. E os Trapalhões têm muito disso. E aí você vai perguntando essas coisas para os caras, ele tava falando aquilo assim, sem forçar a barra, nada. Ele quis falar aquilo. Eu senti que ele... não só ele, mas outras pessoas estavam querendo abrir o baú de memórias deles, né?